Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que me fez fazer o TED, que vocês vão ver. Enfim, o tema do TED mesmo desse ano, como todos sabem, é o dilema do jovem judeu na diáspora. E me veio um pouco na cabeça pensar o que seria exatamente alguns pontos que precisam ser mais esclarecidos. Qual é exatamente o dilema do jovem judeu na diáspora? Como se o dilema do jovem judeu fosse um só e como se o jovem judeu pudesse representar um todo homogêneo. Então, nesse sentido, eu preferi um pouco ir atrás. Muitas vezes a gente pensa, como vai ser o judaísmo na diáspora? Como vai ser o judaísmo ortodoxo na diáspora? O judaísmo humanista na diáspora? Não importa. Eu quis dar um passo um pouco mais atrás. Eu quis perguntar como é o povo judeu na diáspora. Então, esse meu TED, na verdade, um pouco vai focar na questão judaica, seja enquanto cultura, seja enquanto religião, e mais na questão de povo judeu. Também, eu especialmente quis botar a diáspora latino-americana pelo seguinte motivo. Muitas vezes isso me parece um pouco complicado quando a gente fala, temos uma diáspora e temos Israel, como se a diáspora dos Estados Unidos fosse a mesma diáspora que a gente vive no Rio de Janeiro, que fosse a mesma diáspora que se vive na Argentina. Enquanto assim, enfim, é real que isso é mentira, é real que isso não representa o todo. E muitas vezes a gente erra nesse sentido, porque a gente fala, a diáspora tem esse problema. Só que, não, a gente tem que compreender qual é a realidade de cada diáspora. Obviamente, a realidade da diáspora, enfim, do Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. Eu preferi focar na diáspora latino-americana como um todo. Nesse sentido, o que eu queria falar também, e aí eu vou usar um pouquinho de figuração, é a ideia de rua e casa. Essa ideia, na verdade, enfim, é uma ideia de um sociólogo brasileiro, chamado Roberto da Mata. Ele vem trazer rua e casa em outro sentido. Mas a ideia de rua e casa também está muito presente, principalmente, e a gente fala em questão de marketing, no marketing judaico, no marketing israelense. Não à toa, pessoal, a Elá, o slogan dela se chama Arriba Bait Baolam, que significa você está a maior casa do mundo. Ou seja, por que e mais, a Elá não faz isso só para os israelenses, a Elá faz isso para os judeus do mundo todo. Então a Elá, nesse momento, ela está falando a seguinte coisa: Israel, para todos os judeus do mundo, é a casa. E onde vocês moram, ou seja, Brasil, Argentina, Estados Unidos, significa rua. Ou seja, o lugar onde você não está em casa, mas de fato você exerce coisas do seu dia a dia. A gente, na prática, exerce muito mais o nosso ser na rua do que em casa. Poucas vezes a gente está em casa. Só que eu vim um pouco questionar essa ideia. Não falar que ela está errada, mas questionar a ideia de rua e casa. Então, o tempo todo, durante o TED, eu vou me remeter à figura, e eu peço que vocês façam a figura na cabeça, porque são 12 minutos, de rua e casa. O que representa a rua e a casa? Casa não é um lugar, mas simplesmente uma condição irrevogável. Essa frase veio de um texto chamado O Novo Judeu. O Novo Judeu, ele é um livro escrito em 1940 e pouco, década de 40, nos Estados Unidos, que é interessante. Ele vem falar uma coisa completamente contrária que nós, como sionistas, falamos. Ele vai falar, olha, o Estado de Israel está acabando com a diversidade judaica. O Estado de Israel, não que eu concorde, não que nós concordamos, mas esse livro fala isso. Ele fala, inclusive, muitas vezes nós que pensamos que a casa é Israel, ou seja, eles choravam no Rio, mas queriam ficar. Alguma coisa na diáspora se está falando. E aqui, perdão, enfim, isso é um estudo que se tem, inclusive, a UFRJ ele tem um núcleo de estudos judaicos e tem um artigo muito bom sobre diáspora, e ele fala exatamente isso. A diáspora, o discurso diaspórico, ele está baseado na ideia de comunidade. Uma ideia que muitas vezes nós, quando vamos para Israel, sentimos falta, né? Muitas vezes falam, mas como assim que a comunidade judaica, como assim comunidade judaica? É uma ideia de nação. E aqui a gente vai entender o porquê do tema desse TED. O jovem judeu, qual é a grande diferença hoje em dia, e vamos falar a verdade, entre diáspora e não diáspora? Não é no sentido de eu não posso ir para Israel. Se o que me convencer bem, em 4 meses eu faço aliar. Então eu posso ir para Israel. Só que, na verdade, a ideia entre diáspora e Israel é a ideia de nação. É a ideia mais de um ambiente nacional. Um ambiente onde, e aí daqui todo mundo trabalha de torneio oculto, de currículo oculto, o currículo oculto da sociedade está se falando de judaísmo. E aí muitas vezes a gente, quando vai para lá, diz, mas por que esse cara em Yom Kippur, enfim, ele está comendo e ele pega a bicicleta durante Yom Kippur para andar nas ruas e aí ele sente sede e acaba bebendo? Porque existe um aspecto nacional de judaísmo que aqui a gente não tem. E talvez esse aspecto nacional vai explicar muito o porquê desse tema, o dilema, e aí eu vou mudar do jovem judeu, e eu vou falar de jovem daqui a pouco, mas do povo judeu da diáspora.
povo judeu na diáspora, nas suas mais variadas diásporas, eles vão tentar se adaptar a essa ideia de rua e casa. Não à toa, pessoal. Eu, enfim, não sei quantos de vocês têm comunidade na TV, eu não. Mas eu resolvi ver no YouTube para ver qual era a música que eles botavam no início. E a música que eles botavam no início era um Osé Shalom em ritmo de samba. Galera, para mim, a Federação Israelita, veja, vocês nunca se perguntaram por que a federação se chama Israelita, e não Federação Israelense, Federação do Povo Judeu, Federação Israelita. Porque o povo judeu, nesse conceito de rua e casa, ele também está em casa. Então ele é a Federação Israelita do povo. Ele é a Federação do povo de Israel. O povo judeu não precisa de federação. Ele está espalhado entre as nações. E aqui a gente vai entender a ideia de jovem, tá? O jovem, por excelência, esquece o jovem judeu. Ele, nesse momento, ele começa a procurar uma interação com o meio. Então, existe uma crise que todo mundo sabe, todo mundo está na escola, no outro. Em certo momento, ele vai para a faculdade e ele tem uma certa ruptura, tá? Nesse momento, ele começa a se entender a partir pelo outro. Só que aqui tem uma ruptura muito grande. Ele começa simplesmente a entender-se pelo outro. Por exemplo, e eu vou acabar essa ideia de rua e casa, a JDC e a IPAC. A JDC é também chamada Joint, nos Estados Unidos, e a IPAC é uma instituição gigante nos Estados Unidos. A IPAC, ela diz a seguinte coisa: eu sou o lobby judaico nos Estados Unidos. A Joint e a Nefesh Benefesh nos Estados Unidos também, eles vão falar: eu não sou o lobby judaico nos Estados Unidos, eu sou o representante de Israel, eu vou tentar acolher fundos de dinheiro e fundos de atividade para angariar para Israel. A ideia de rua e casa, pessoal, ela está em cada instituição sionista. As instituições sionistas, elas têm a obrigação de perguntar qual é o sentido de rua e casa. E lembre que casa não é uma só, tá? Você tem uma, duas, três casas. E esse é o grande desafio do povo judeu na diáspora, é entender o sentido de casa, é entender o sentido institucional de casa. E só para finalizar, até porque, enfim, não tem tempo de estudo, o papel, para mim, do povo judeu na diáspora, eu não falo, tem que fazer LA, tem que fazer LA, é X, Y, Y, isso não é relevante nesse momento. O que é relevante, com certeza, é se perguntar qual é o significado de casa. E o que me falta no Rio de Janeiro, para mim, e aí eu acho que é papel de nós, é uma organização institucional nesse sentido. É falar, olha, nós entendemos que casa é isso. Nós entendemos que rua é isso. E aí, aos poucos, as pessoas que vão se identificando com o sentido de que o Brasil também é casa, vão se acomodando. As pessoas que vão se identificando que, não, a casa não é o Brasil. Eles também vão se acomodando. E aqui está o desafio do jovem judeu. É o desafio de estar na sociedade maior, no entanto, entender qual é o seu sentido de casa. E se o seu sentido de casa é realmente, enfim, Israel é rua, e não que não significa nada. Na rua você convive bem, tá? Ninguém aqui fica só preso em casa. Na rua você convive bem, aí fala, olha, Israel talvez seja rua para mim. Eu tenho que aparelhar as instituições da comunidade para isso. Eu acredito no comunitarismo pró-Israel. Mas definir se você, enfim, se o jovem judeu tem um aspecto sionista, um aspecto comunitarista pró-Israel. Aqui no Brasil, para mim, esses aspectos muitas vezes se confundem. E isso acaba gerando, enfim, um pensamento que não está muito claro. Galera, para finalizar isso, eu acho que eu pedi para ser o primeiro exatamente para trazer esse conceito de rua e casa. A partir dos próximos, eu acho que vai ficar mais fácil a ideia de rua, casa. E vamos entender, a partir da ideia de como o povo judeu está na diáspora, entender como vai cada judaísmo. Obrigado, pessoal. Eu vim aqui falar sobre a relação de contato entre o jovem judeu da diáspora com Israel. Esse jovem judeu da diáspora, assim como todo jovem, ele tem dilemas de um jovem comum. E ele tem que conviver com esses dilemas e, tipo, o grupo de amizades, a carreira profissional, que é uma coisa que está presente, escola, pressão dos pais, muitos não sabem o que querem ser, o que querem fazer. Falta de tempo, como lidar com o tempo, muita gente, ainda mais quem está em ano de vestibular, sabe o que eu estou falando, de falta de tempo.
Só que o que diferencia um jovem de um jovem judeu, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui agora, é qual é a força da voz desse jovem na diáspora e o que ele pode fazer para essa voz chegar na diáspora. Na diáspora não, desculpa. Aí é o jovem pensando. Tá, eu vou falar um pouco agora da internet. Porque agora, tipo, a gente vive num mundo, tipo, altamente onde as redes sociais levam a gente. E isso é bom, porque ela engloba e pode fazer você levar a sua ideia, o seu jeito de pensar, o seu ponto de vista para as outras pessoas. Você pode compartilhar esse ponto de vista. E existem sites para isso. Em relação a Israel, tenho Conexão Israel, tenho Mais 972, que é tipo um Conexão Israel, só que é um blog americano. E com a internet também, ela é capaz de passar pensamentos anti-preconceituosos. E aqui, tipo, eu botei fotos de uma campanha. Porque eu tô com medo de falar errado. Mas Iranians We Love You, que eu botei fotos, porque tem muita gente que tem essa cabeça fechada, que olha no jornal e não... porque se a maioria odeia, é pra odiar também. Mas não é isso, entendeu? E essa é a importância desses eventos, do meio social de comunicação, essa é a importância. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco dos movimentos juvenis. Como eles, tipo, a força que eles têm e não só a força deles em si, mas a força que eles botam, por exemplo, na pessoa, no jovem. Desculpa, gente. Os movimentos juvenis, eu penso no que o Chomer é pra mim, o que o Chomer fez com a minha vida, sabe? É muito uma questão de... É um refúgio, é um lugar que eu vou, que eu me sinto bem com as pessoas que estão ao meu redor. E é um lugar que eu me sinto à vontade. E estudar lá dentro é legal. E são coisas que me interessam. E aqui eu quero dar exemplos concretos. Como atividades para discutir isso. Como atividades, isso de novo do passar a sua ideia, o seu ponto de vista, é importante. Vou falar um pouco do SNAT agora. Que assim, você está pegando um grupo de jovens maduros, e para eles viverem diariamente viverem num lugar que, tipo assim, o jovem judeu, ele tem uma questão de nacionalidade com um lugar que não é o lugar que ele mora, mas é um lugar que está presente na vida dele, e ele tem que viver com isso, sabe? Essa relação de nacionalismo mesmo com um lugar que não é o lugar que ele mora. E no SNAT, eles têm essa oportunidade de viver e passar, e eles voltam para poder passar para os mais jovens. Agora eu queria ler uma frase para vocês que eu achei que ela passa exatamente o que eu queria falar, que é: o sionismo constituiu a revolução mais fundamental na vida judaica. Substituiu a auto-identidade tradicional ortodoxa, baseada na religião, por uma auto-identidade secular dos judeus como nação. Eu acho que o jovem judeu, ele é judeu, mas ele é jovem, entendeu?
ele, acima de tudo, ele tem que lidar com outras coisas, mas isso, a ligação dele com Israel não é uma coisa fraca, é uma coisa que ele vai ter para sempre e que isso foi sendo adquirido com os anos. Ele não é ligado a Israel porque ele é judeu, ele é ligado a Israel porque ele faz parte da diáspora. A diáspora é um movimento Israel. Ele faz parte disso e eu acho que isso é um dilema que é isso. Judeu sem viver numa bolha e sem se assimilar ao mesmo tempo. Aí, assim, é um pouquinho interativo, então preciso da colaboração de vocês. Assim, eu vou colocar 3 situações aqui, e assim, eu imagino que todo mundo já acabou passando por alguma delas, e eu queria que vocês levantassem a mão, tipo, na primeira opção ou na segunda opção, tá? Assim, primeira é jantar de Shabbat com a família versus festa com amigo. Aí, quem iria no jantar de Shabbat com a família? Quem iria na festa com os amigos? Churrasco da faculdade ou da escola? Ou sábado de tomar? Primeira opção? Ninguém? Tá. Sábado de tomar? E terceira situação um pouco mais complicada. É mais também para quem respeita, né? Caso não te esqueça. Em comparação a comer ramê junto com todo mundo jantar, ou, sei lá, no lanche da escola, essas coisas. Primeira opção. Segunda opção. Obrigada. Queria que vocês pensassem já sobre essas situações que todo mundo aqui, como jovem, se encontra, sei lá, eu acho que quase cotidianamente a gente se depara com esse tipo de situação. Aí, assim, eu coloquei um exemplo, assim, muito padrão, sobre como são as fases da vida judaica na diáspora. E aí eu coloquei até a 8ª série em escola judaica, que é uma vida dentro da bolha judaica mesmo. Você, mesmo sem querer, pela inércia, você está sendo judeu. Você vai para a escola judaica, você vai para o Matnuá e você é judeu, independente. Aí, quando você chega no ensino médio, você vai para um colégio que é pré-vestibular, aí já tem outras pessoas, já mistura um pouco. E assim, ao meu ver, se divide bastante entre as pessoas que se integram com o resto e as pessoas que mantêm os amigos judeus lá dentro. E aí é o grupo dos judeus, como se mantesse o Statel ainda dentro das escolas. E aí depois tem a entrada na faculdade. E aí é muito menos judeus que tem ao seu redor. Assim, você acaba sendo único. Então você tem que ou se forçar a se adaptar ao meio, que é um meio diferente do que você viveu, são pessoas muito diferentes, ou você vai sempre ser o judeu do ambiente. Você é o judeu, direto, já apontam, assim. Um exemplo pessoal é, se eu canto um pagode na faculdade, eu falo, caraca, você tá cantando um pagode, você é judia, como assim? Tipo, coisa assim, sei lá, pra eles acho que é coisa do mundo, né? E tá, aí assim, eu pensei, como que você pode manter o seu judaísmo de formas alternativas, assim, sem ser pela escola e tal. Você pode frequentar a Tnuot, que é o que todo mundo aqui faz, né? E instituições judaicas, como o Bait, que é mais religioso, o Hillel e o Midrash. Só que tudo, umas coisas dessas acabam, né? Tudo são fases da vida. E aí você acaba não tendo mais muito espaço de expressar o seu judaísmo. Assim, você tem as festas, tem os Hagim, mas no seu dia a dia o judaísmo não está mais tão presente. E aí só vai voltar, talvez, quando você tiver filhos e colocar na escola judaica, e aí o ciclo se repete, né? E agora? Aí, sim, sem o espaço para a expressão do judaísmo, ele acaba se esvaindo, porque você vai acabando se integrando na sociedade cada vez mais, e aí chega 25 de dezembro, Natal, e aí fica Pêssego e Páscoa, vocês não têm mais os dilemas, não tem mais a Tnuá para te pedir de churrasco da faculdade e tudo mais. E assim, ao meu ver, a assimilação aumenta muito nessa fase da vida. Alguns fatos que eu queria mostrar para vocês é que a população judaica no mundo cresceu em torno de 5% nos últimos 10 anos. E a população da diáspora judaica, né, diminuiu mais de 600 mil pessoas em 10 anos.
o número de judeus em Israel em 2012 era de 4,9 milhões, em 2003 já são 6,4. Isso não só é o crescimento demográfico, também o número de aliot aumentou muito. E a população de Israel cresceu em 1,4 milhão de pessoas, enquanto o mundial cresceu em meio milhão. Ou seja, o número das aliot está aumentando muito. E eu imagino assim, que o futuro do judaísmo sim seja em Israel e seja aliá. Porque quando a gente acaba ficando cada vez mais pessoas dos nossos países, cada vez mais as pessoas vão se assimilando e vão deixando o judaísmo de lado como um conforto, uma ligação com a família, e não mais uma coisa importante e de primeiro plano para todo mundo. Sendo assim, eu imagino que os dois caminhos para continuar de judaísmo sejam o aliá, que é uma das achamot do Abba-Mindró, ou o fortalecimento intenso da diáspora para reverter esse processo de assimilação que a gente está passando e sofrendo, que, sei lá, se continuar assim, vai acabar um dia o judaísmo na diáspora, não pelas aliot, e sim pelo grande número de assimilação. E aí, como seria esse fortalecimento? Seria pela Shnot, todo mundo que faz parte, ou também pela criação de mais instituições nessa fase da vida que a gente fica sem nada. Então agora fica com vocês, né, de o que fazer. Eu vou para Israel, então espero todo mundo lá. Boa noite. Meu nome é Ana Segal, como ele já disse. E hoje eu vou falar sobre garantindo uma oportunidade judaica. Primeiro vamos começar com uma pergunta. Quero que vocês pensem. Quem daqui gostaria que sua descendência mantivesse uma identidade judaica? Eu imagino que todos vocês sim. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é como manter uma identidade judaica? Mas por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou falando disso? Como a Paula já citou, eu botei um gráfico da população judaica no Holocausto, depois do Holocausto. E a gente pode perceber que o crescimento foi muito pequeno. E, como ela citou, principalmente na diáspora, não tem mais crescido. E, além disso, diminuiu muito a quantidade de judeus ativos na comunidade. E as crianças não frequentam mais colégios e nem tem mais comunidade, não frequentam mais instituições judaicas. A gente tem que entender, então, primeiro, por que a gente chegou nesse ponto. Primeiro, o povo judeu sempre sofreu com antissemitismo. Realmente, o ápice disso foi no Holocausto. E o foco, então, foi ser como a gente vai sobreviver agora? O que a gente vai fazer para que isso não ocorra novamente? A gente ficou também 2 anos sem nossa terra e finalmente a gente conseguiu reconquistar ela. E também o foco foi agora o que a gente vai fazer para que ela cresça, para fortificar ela. Mas então, a gente não focou no principal, na continuidade do nosso espírito. Por quê? Porque como a gente focava só na sobrevivência, a gente ensinou para os nossos filhos sempre como a gente havia morrido, nunca como as pessoas haviam morrido, nunca como um judeu deveria viver. E focando só em Israel, a gente esqueceu de focar na diáspora, nas comunidades da diáspora. Então, qual é a solução para isso? A solução está na educação judaica. A prioridade do nosso povo sempre foi na educação. E a gente, pela Torá, a gente é chamado de Bnei Israel, ou seja, os filhos de Israel. Ou seja, isso demonstra que a gente está sempre preocupado em que a gente vai passar para os nossos filhos. O rabino sempre foi a figura de destaque na comunidade, ou seja, a pessoa que sabe muito e que tem a capacidade de passar conhecimento para as pessoas. E nossos pais sempre estão, desde que a gente é pequeno, preocupados, dando ênfase no estudo judaico. O que eu vou fazer para o meu filho manter isso? Eu trouxe aqui uns dados da Inglaterra, de 1991, que já estavam inseridos nesse contexto e já não estavam dando foco nas instituições de educação. Aqui a gente pode reparar, isso aqui é caridade, tipo, quanto se doava, e a gente pode reparar que para quem menos se doava era para as instituições de ensino. Ou seja, a gente também pode ver que isso acontece hoje em dia. As escolas judaicas do Rio de Janeiro estão fechando e quase a gente não tem mais apoio. O movimento salvadorismo não tem muito apoio da comunidade. E outra coisa interessante que a gente pode reparar
é que também se doa muito para uma universidade aqui em Israel. Ou seja, a gente está focando mais no ensino em Israel do que no ensino aqui. Sim, é importante ajudar Israel, mas também sem esquecer a comunidade diáspora. Então, existem duas formas de relação com isso, da diáspora em Israel. A primeira forma é a negação da diáspora. A comunidade entendendo que ela já não tem mais nenhuma chance, que ela já não tem jeito, passa a focar somente na ajuda para Israel. Então, passa a não ajudar mais a comunidade. A outra desconexão com Israel. A comunidade entendendo que Israel já está fortificado, não precisa mais da minha ajuda, eu vou focar agora no problema, que são as pessoas na comunidade diáspora. Então, eu vou ajudar somente a diáspora. Mas a gente tem que entender que essas duas formas, elas enfraquecem tanto Israel quanto a diáspora. Por quê? Primeiro, se você nega a diáspora, você está negando o futuro, a ajuda para Israel no futuro, porque são essas pessoas que futuramente vão fazer aliar, que futuramente vão ajudar Israel e elas vão estar se perdendo. É a desconexão com Israel. Se você se desconecta com Israel, você está desconectando com o principal hoje, que faz você ter uma identidade judaica, que te faz se sentir judeu. Então, qual é a solução para isso? É o intercâmbio da diáspora com Israel. Porque isso, a diáspora, ela ajuda, a comunidade da diáspora, ela ajuda Israel, para que então Israel consiga ajudar a diáspora. Vou dar um exemplo disso, sou de Rio. Já enviei as pessoas para ficarem numa comunidade. E então essas pessoas vão fortalecer o sentimento de sionismo na comunidade, fortalecer a comunidade, e futuramente essas pessoas vão querer fazer aliar e vão querer ajudar Israel. Outro exemplo também é o Shnat Hashanah. O jovem passa um período em Israel, então ele volta com toda a capacidade para ajudar a comunidade e fortalecer ela. Por que eu resolvi trazer isso para vocês? Acho que nós, movimentos juvenis, somos uma das soluções mais importantes que tem para isso. Nós temos o contato direto com o jovem, ou seja, a gente tem a capacidade total de ensinar para ele, de passar uma educação para ele, educação judaica. Então acho que aqui todo mundo como Madrid tem que ter isso em mente. O que eu vou fazer para o meu Ranir? Como é que eu vou educar ele? Para assim a gente conseguir garantir uma continuidade judaica. Então é isso. Obrigada. Boa noite. Tudo bem? Shavua Tov. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Em segundo lugar, parabéns, porque eu nunca tinha visto isso. Eu fiz movimento juvenil quando tinha a idade de vocês. O movimento juvenil na minha vida foi algo muitíssimo importante, ajudou a construir a minha identidade, quem sou eu hoje, muito importante. Tanto quanto a escola judaica, que eu fiz de ponta a ponta, e na minha época não tinha isso. Vocês estão de parabéns. Só que eu soube que é uma vez por ano, a gente vai fazer mais vezes. Muito bom. Eu quero dizer que a apresentação anterior à do Bnei Akiva, foi muito boa, eu vi apenas duas. A anterior do Bnei Akiva foi sensacional. Sensacional. Cadê a moça que apresentou? Você está de parabéns. Realmente. Eu, na verdade, não tinha entendido muito bem qual era o conceito da noite e o que queriam exatamente de mim. Então, eu vou por uma direção um pouco diferente do que apareceu aqui. Eu acho que eu vou continuar de onde ela parou. Ela falou sobre aliar ou fortalecer o judaísmo na diáspora. Então, eu acho que assim, desafios do jovem judeu na diáspora hoje está relacionado a desafios do jovem, qualquer jovem, no mundo hoje. E na minha opinião, como pai de adolescentes da idade de você, eu não vou apontar não, senão ela vai me bater depois, mas minha filha está aqui no palco. Se bem que ela é minha caçula, eu já tenho filhos adultos, né? Eu acho que o grande desafio é realmente a falta de parâmetros no mundo de hoje, um mundo com tanta informação, mas com tanta falta de parâmetros de certo e errado. Então eu queria falar para vocês, já que a minha especialidade é judaísmo, e se falou aqui de judaísmo de uma maneira para mim surpreendente, eu achei que ia se falar mais de sionismo, mais de Eleia, se falou muito de judaísmo. Eu quero falar de alguns conceitos do ponto de vista judaico. Quero perguntar para vocês, por exemplo, qual é a definição de amor?
ponto de vista judaico? Qual é a definição verdadeira de amor? Quero ouvir de vocês, por favor. Vocês são jovens, vocês estão relacionados? Aceitar o outro como igual. Muito boa resposta. Muito boa resposta. Essa é a definição judaica de amor? Um judeu que falou. Quem? Pronto. E eu. Mas era que Muito bom. Mas do judaísmo original essa não é a resposta. Primeiro, como é que é amor em hebraico? Ahavá. O que significa ahavá? Amor. Muito bom. Quando você diz assim, eu amo peixe, isso é amor verdadeiro? Depende? O que foi? Fala, Xavier. Se você ama o peixe, você não devia ter matado ele para comer, certo? Mas saibam que muita gente nos dias de hoje diz eu te amo com essa intenção. Ou seja, eu te amo nada mais é, eu quero consumir você. Verdade? O amor verdadeiro vem do termo ahavá. Sabe o que é ahavá? Havali banim. Me dê filhos. Ahavá é dar. Ahavá é se doar. Qual é o maior amor que existe no universo? Qual é o amor mais sublime e verdadeiro que tem no universo? Da mãe por um filho. No reino animal, existe uma coisa parecida, mas não é amor. Existe uma coisa meio automática. Mas no ser humano, que é um sentimento verdadeiro, a mãe, ela é capaz, tranquilamente, de dar a própria vida pelo filho. Vocês assistiram aquele filme Cast Away, Náufrago? Quem viu esse filme? Poxa, tão pouca gente, o filme faz pouco tempo. Para mim faz pouco tempo, talvez para vocês é um certo. Olha, eu aconselho que vocês assistam ao filme, muito bom. Um filme realmente para pensar na existência. Quem viu o filme vai lembrar que tem uma cena muito forte, que é quando o personagem do Tom Hanks, ele está na jangada, saindo da ilha deserta, e ele, por um descuido, deixa a bola de vôlei, Wilson, cair da jangada. Mas Tom Hanks vocês viram. Qual é a reação dele quando a bola Wilson se perde e ele não consegue mais pegar? Pode ser que gere graça para algumas pessoas da cena, mas eu fiquei muito angustiado. Foi desespero. E por que aconteceu isso? Porque ele desenvolveu por uma bola de vôlei amor profundo e verdadeiro. Se você tirar um ursinho de pelúcia de uma criança que conviveu com esse ursinho de pelúcia 6 meses, e é aquele ursinho com quem ela dorme, ela baba em cima do ursinho e vai caindo um olhinho, o ursinho vai ficando meio torto assim. Se você tira esse ursinho de pelúcia de uma criança, ela vai ficar de luto. E veja bem, o ursinho não deu nada para ela. Ficou lá parado olhando para ela. Não deu nada para ela. Por que ela vai ficar de luto? Porque ela deu para aquela criatura muitíssimo amor. Então saibam, principalmente as meninas, quando esses marmanjos aqui dizem para vocês, eu te amo, muitas vezes é um eu te amo extremamente egocêntrico. Quando a gente fala no judaísmo, me amarás ao próximo como a ti mesmo, isso significa doar de si para o próximo. Isso é judaísmo puro, na mais pura acepção da palavra. Isso é um conceito que eu queria falar para vocês. Outro conceito, que acho que tem muito a ver com a juventude de hoje. Qual é a relação ou a definição desses dois conceitos? Como eles convivem entre si? Felicidade e prazer. Qual é a relação que tem essas duas palavras, esses dois conceitos? São iguais? Não são iguais? Independência. Como? Interdependência. Ou seja, Um depende do outro. um depende do outro. Bom, me dá um exemplo. Vocês podem não saber, mas muitas vezes no dia a dia de vocês confundem esses dois conceitos. Sei lá, mas quando não come um bolo de chocolate, eu sinto prazer, mas depois não está feliz. Muito bom. Muitas vezes o jovem sem orientação vai andando por essa vida pensando, bem,
prazer me traz felicidade. Mas não é bem assim. Porque existem componentes materiais e espirituais por trás desses dois conceitos. Prazer é algo material e que pode ser espiritual. E felicidade é um conceito que pode vir do material, mas é extremamente espiritual. Há momentos na vida, como é seu nome, desculpa? Cecília. Que, exatamente como ela disse, que esses dois conceitos estão antagônicos. Um é contra o outro. Por exemplo, a gente falou do amor da mãe, né? Qual o maior momento mais sublime na vida de uma mãe? Quando dá a luz, certo? Preparem-se, meninas, se for parto normal, mesmo com anestesia, vai doer. E é uma dor... Cadê minha esposa? Fugiu. Ela estava aqui, ela fugiu. Ah, tá aqui. É uma dor brava, né, irmã? Eu assisti os partos todos do meu filho. É uma dor terrível. Porque tem um ranking de dores, né? Qual é a pior dor? Uns dizem que é dente, outros dizem que é pedra no rim. O parto com certeza tem entre as 5. Mas é no momento de sofrimento, ou seja, o oposto de prazer, o maior momento de felicidade sublime da mãe. Por outro lado, como a Cecília disse muito bem, às vezes você está lutando contra a balança, isso eu sei que muita gente aqui está nessa luta, eu também, e você não resiste, a comida é mais forte que você come e sente prazer, mas comendo já está começando a sofrer, porque perdeu a guerra. Então, uma coisa muito importante para levar hoje daqui também, prazer e felicidade não necessariamente andam juntos. Quando eles andarem juntos é ótimo, mas nem sempre eles andam juntos. Outro conceito que eu quero falar para vocês. Quero um voluntário agora, por favor. Precisa ser um menino. Vem você, você olhou para mim, você não. Alan, o Alan vai fazer o papel de um símbolo judaico muito importante, que é a balança. Alan, faz aí os 2 pratos da balança. Faz aí. Muito bem. Eu quero que... Eu preciso de outro fundo. Vem cá, vem cá. Eu estou sentindo, você está sentindo. Patrick. O Patrick vai apontar, com a ajuda de vocês, se eu tivesse que colocar nessa balança aqui, boas e más ações. Sim? Isso aqui é um diagrama. Boas e más ações, aonde eu colocaria em toda essa estrutura. Vejam bem, a balança é composta de pratos e da haste central que segura os pratos, né? Então, muito bem. Boas e más ações, por um sinal de positivo e negativo, não vai dar para a gente desenhar em cima do Alan aqui, mas o Patrick vai apontar. Ajudem aí. Patrick, você começa. Onde é que está boas e más ações aí nesse esquema? Onde é que ficam as boas e as primeiras boas? Onde ficam as boas e onde ficam as más ações? Vai, me ajuda aí, galera. Você falou que o pessoal vai me ajudar. Vamos lá, pessoal. As boas ficam ali e as más aqui. Então, por quê? Porque lado esquerdo? É isso? Porque o lado esquerdo é bom. Porque é socialista, porque é socialista. Olha, uma novidade para vocês. Se perguntarem para vocês, o judaísmo original, tradicional, que vem da Torá, ele é a favor do socialismo ou do capitalismo? Sabem qual é a resposta? Os dois. Os dois. O sistema econômico proposto pela Torá é uma mistura do socialismo com o capitalismo. Mas hoje eu vou falar sobre isso não dá tempo. Volta lá, balança. Muito bem. Você concorda? Concordo. Então pode ficar. Você fica aí. Um sábio muito grande mesmo, que é estudado por não-judeus também, chamado Maimônides, o Rambam, ele nos mostra que não é por aí como vocês responderam. Ele diz uma coisa impressionante, prestem bem atenção, muito importante. Definição de boas e más ações. De novo, porque acho que os jovens têm muita falta de parâmetro. As boas ações estão aqui
E as más ações estão tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque aqui é o equilíbrio. E aqui são as más ações que são o excesso desse equilíbrio e a deficiência desse equilíbrio. Então, por exemplo, em termos de sexualidade, o equilíbrio judaico-judaísmo, que é um equilíbrio que se chama moderação, onde o sexo é, para o judaísmo, algo sagrado. Sagrado. Aqui é um extremo que é uma má ação. E algumas ideologias defendem isso, onde o sexo é pecado, insensibilidade ao prazer. Tem religiões que acreditam nisso, não no judaísmo. Muita gente confunde. No judaísmo o sexo é tão importante que ele é sagrado. Então, diminuir o sexo é chamar ele de pecado. Por outro lado, tem outro nocivo aqui, que é o sexo barato. Isso é luxúria, promiscuidade. Então, a boa ação é o meio termo entre a luxúria e a insensibilidade ao prazer. Outro exemplo, dinheiro. Generosidade é o meio termo e a boa ação entre dois extremos que são ruins, que são a extravagância e a avareza. Por quê? Porque a avareza idolatra o dinheiro. O avarento, ele ama tanto o dinheiro que ele não gasta nem consigo mesmo, quanto mais com os outros. Então, ele é aquele que guarda o dinheiro. Pode descansar. Descansou? Agora vamos. É aquele que guarda o dinheiro debaixo do colchão. E veja bem, pobre ou rico, não importa. Então, dinheiro, idolatria de dinheiro. O extravagante acha que dinheiro é lixo. E também não interessa se ele é rico ou pobre. Um extravagante rico faz uma festa torra 10 milhões de dólares numa festa. O extravagante pobre, ele vai gastar o dinheiro que ele não tem, vai se endividar lá no crediário para comprar um celular que ele não devia ter. Ele não tem condições. E aqui no meio, dinheiro usado com responsabilidade, que é o generoso, a generosidade. Último exemplo, que o Rambam dá exemplos de todos os aspectos da vida nesse esquema. Pode descansar mais um pouco. Último exemplo, vamos lá, aguenta. Vai. Que é como é que a gente enfrenta desafios. Coragem é o meio termo entre covardia e temeridade. O que é covardia? Falta de coragem. O que é temeridade? É coragem demais, que também é muito ruim. Ou seja, tem pessoas que têm covardia, por exemplo, tem medo de enfrentar coisas do dia a dia que tem que enfrentar. Medo de prova, tem gente que tem fobia. Medo de dirigir, tem que vencer isso. É uma fobia. É uma doença da alma, é má ação. Do outro lado, quem não tem medo de nada é um problema. Porque ter coragem demais põe as pessoas em risco. Pode fazer uma pessoa acelerar um carro e se matar no trânsito. Pode fazer a pessoa se jogar de um... Como aconteceu de fato. Uma pessoa que agora pode abaixar e pode sentar. Palmas para Alain, por favor. Como aconteceu com um jornalista judeu de São Paulo, que numa brincadeira de Tnuá, estava na Tnuá, se não me engano, da Hazid, e ele foi passar por uma ponte e tinha um rio embaixo, não dava para ver direito qual era a profundidade porque tinha reflexo do sol, e todo mundo disse, se é homem, não é homem, vai pular, não vai pular, e ele pulou, para mostrar que era homem, que ele tem coragem. Infelizmente eram 60 centímetros, ele pulou de cabeça e ele ficou paralítico da cintura para baixo. Então, é muito corajoso dizer, disso eu tenho medo. Sim? É uma coragem enorme dizer, disso eu tenho medo. Então, eu podia aqui ficar a noite toda, mas vocês me disseram que é 20 minutos, eu já ultrapassei o tempo. Quero dizer para vocês o seguinte, tudo isso que eu disse está nos nossos livros mais tradicionais e antigos, escritos na era medieval, na era talmúdica, e digo para vocês, nunca isso tudo foi tão necessário como hoje em dia, na minha humilde opinião. Então, meu conselho para vocês, se não aliar, voltando ao que você falou, que foi realmente brilhante, eu acho que realmente são as duas opções. Se não for aliar, que é, graças a Deus, a tendência, e não só essa é a tendência, como eu acho que dentro de Israel também está começando a haver uma mobilização demográfica qualitativa. Por quê? Primeiro, o número de pessoas tradicionais está aumentando. E as pessoas em Israel não têm mais o mesmo idealismo do passado. Os filhos e netos de quem fundou o Estado no kibbutz, alguns deles estão morando em Nova York. Por quê?
porque o país se desenvolveu, tem um nível econômico excelente, e as pessoas não têm conexão mais espiritual, ideológica com a Terra. Então, infelizmente, Israel, por mais que seja um país desenvolvido, tem certas limitações. Então, eu não me conecto mais com o país, vou fazer Yeridá, apesar de que meu avô fundou Kibbutzim. E, infelizmente, tem 500 mil de israelenses morando nos Estados Unidos. Essa é a realidade. Por quê? Porque se eu quero viver que nem um não-judeu em Tel Aviv, mesmo que seja Tzfon Tel Aviv, eu prefiro viver em Londres, em Paris. Tem muito mais opções de vida não judaica. Então, quem fica em Israel, sendo religioso ou não, sente uma conexão com a terra muito grande. Lentamente, eu não sou demógrafo, mas o que eu tenho sentido de morar em Israel há 20 anos atrás e tendo acompanhado o que está acontecendo lá, tenho um filho que mora em Israel, digo que eu acho que lá em Israel também está acontecendo um movimento muito importante de que quem fica é porque está conectado com a terra de alguma maneira. Então, duas opções excelentes, ou aliar, ou de fato, ficando aqui, vamos estudar o autêntico e verdadeiro judaísmo, porque acho que ele nunca foi tão necessário. Esses valores todos que eu falei, Rambam, o que é amor, o que é prazer, o que é felicidade verdadeira, o que são boas e más ações, nessa lista toda do Rambam, ele fala de todos os aspectos da vida nesse esquema aqui que o Alan nos ajudou a fazer. E outras questões tradicionais também, que são muito importantes, que apareceram aqui e fiquei impressionado. Mesa de Shabbat, fantástico, sensacional. Então é isso que eu proponho para vocês. Vamos estudar para a gente ter mais conhecimento, ver o quanto que o judaísmo pode colaborar nas nossas vidas e para a gente passar para os nossos Hanihim também de uma maneira mais qualitativa. Termino dizendo o seguinte, estamos entre Yom Yerushalayim e Shavuot, né? Então, Yom Yerushalayim para mim é um dia muito especial, porque meu bisavô era polonês, meu xará, Ruben Rosenberg, eu levo o nome dele, era polonês. E o pai dele, provavelmente, e assim, 10 gerações para trás. Meu avô Maier também era polonês. Meu pai já nasceu na Bélgica. Eu nasci no Rio de Janeiro. Meus filhos nasceram em São Paulo. Mas, Baruch Hashem, meu primeiro neto, que eu já sou vovô, meu primeiro neto, que nasceu há um mês atrás, não só israelense, Baruch Hashem, ele é Yerushalmi, nasceu em Jerusalém. Shavuot Tov, boa noite. Obrigado, gente, pela escolha de bebida.